Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Indexa Learning. Eu sou Guilherme Brito e aqui a gente fala bastante sobre MongoDB, certificações, inteligência artificial. E nesse podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como ser aprovado na certificação de MongoDB. E a gente vai trocar essa ideia aqui com o Thiago, que foi aprovado aí recentemente, que compartilha muitos conteúdos aqui sobre MongoDB, contando como que foi esses bastidores para conseguir ser aprovado nessa prova. E com certeza, se você ficar aqui até o final, você vai ver vários insights legais. Se você tem interesse em tirar uma certificação, se você tem interesse em testar os seus conhecimentos, com certeza esse podcast vai valer muito a pena. E estou aqui com o Thiago na área para a gente fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Tudo certo, meu irmão. E vamos lá, Thiago, falar sobre certificações, né, cara? Acho que é um tema que é muito desejado aí por muitos profissionais que atuam com MongoDB, muito requisitado também quando se fala até mesmo quesito de empresas, projetos, para comprovar o conhecimento, e um tema, cara, que um profissional de tecnologia que não tem certificações muitas vezes pode estar perdendo muitas oportunidades, né? Exato. A certificação no meio de TI é algo que, como você disse, a gente precisa correr atrás, né, de tirar as certificações, demonstrar, tanto internamente na empresa, quanto para o mercado que está apto a pegar esse tipo de projeto, né? Então, em tecnologia isso tem um peso muito grande, né? Valida muito do conhecimento que você tem. Que legal, que legal. E como surgiu essa ideia aí, Thiago, de tirar essa certificação? Você viu que já estava sendo pedido dentro da empresa que você estava? Ou foi mais uma iniciativa da sua parte de, pô, quero validar os seus conhecimentos? De onde surgiu essa ideia dessa certificação de Mongo? Eu tenho uma filosofia de sempre validar o meu conhecimento com certificação, né? Dentro da empresa ela não estava sendo solicitada, mas Mongo é algo que entrou no meu dia a dia, né? Então tenho trabalhado com ele aí nos últimos 2 anos de uma maneira bem próxima, e aí eu decidi tirar essa certificação justamente para validar esse conhecimento, né? Aquela perguntinha, será que eu sou bom mesmo ou só estou dentro desse escopo aqui, né? Então, dentro de todos os temas ali de certificação, algumas coisas, assim como toda outra certificação, eu não vejo no meu dia a dia de trabalho, né? Então, eu precisei montar um laboratório, né? Ali no VMware, criar as máquinas virtuais, criar um replica set, um sharded cluster, para validar algumas coisas que eu não vejo ali diariamente ou não estou tão próximo, e aí testar aqueles temas e aí sim me preparar para essa prova, né? Então foi mais uma questão de validação para mim mesmo do que assim uma solicitação da empresa que eu estou atuando. Cara, muito legal. E a gente vê o quanto que muitas vezes a gente fica até em dúvida do quanto que a gente sabe sobre um assunto se a gente não é colocado à prova. E eu costumo dizer, né, cara, como que a gente coloca à prova um conhecimento? Ou no dia a dia, num projeto relevante, na cobrança, na pressão. E para quem escolhe essa opção de colocar a prova numa certificação, eu acho até um pouco mais inteligente, né? Porque você não coloca aquela dúvida dentro de uma fogueira de um projeto, muitas vezes. Você consegue trazer isso num projeto um pouco mais de planejamento e não ser tão reativo ali com a sua carreira, né? Vamos ser um pouco mais proativo. Então, antes de pedir, cara, vou trazer isso como dever de casa, vou me preparar melhor para quando chegar o projeto, eu conseguir, cara, ter argumentos, conseguir ter insumos. E eu acho que só de passar pelo processo também, né, Thiago, a gente aprende pra caramba, né? Mesmo sendo aprovado ou não, cara, eu marquei uma prova e fiz a prova, independente disso, você já sai outra pessoa, né? A minha visão, pelo menos, não sei a sua. Sim, exatamente. Se preparando bem para a prova, né? Essa questão do laboratório, principalmente, ela ajuda muito porque ela te dá munição argumentativa. Então, você vai participar ali de um kickoff do projeto, você vai ajudar a definir uma arquitetura, você vai entrar numa fogueira, como você falou, você começa a ter mais temas que você conhece sobre a tecnologia do que se você só focasse no seu dia a dia. Então, como eu disse, tem aspectos do Mongo que eu não trabalho no dia a dia e essa certificação me ajudou a conhecê-los, né? Então, existem vários temas ali que se eu ficasse focado só em resolver as buchas do dia a dia ou implementar projetos do dia a dia, eu não teria visto, não saberia que existem. Então, eu gosto muito desse nível da certificação porque ela te abre esses horizontes. Então, às vezes, você vai encontrar um problema que você nunca viu na vida, dentro do teu escopo de trabalho, mas na certificação você viu aquele tema, você conhece aquela feature que você não utiliza, mas poderia resolver esse problema que você encontrou agora.
Então, é um ponto que expande os horizontes, digamos assim, daquela tecnologia, e aí ajuda você a ser mais decisivo dentro desses projetos, né? Então, você acaba agregando mais tendo esse conhecimento. E acho que isso que é o grande ouro dessas certificações, né? Você tem um caminho a seguir. Sempre, toda certificação também existem gaps, né? Que é normal, a tecnologia é grande, né? Existem N cenários, um ou outro pode ficar de fora, sim. E aí que entra o dia a dia também, né? Não é só certificação, tem que ter esse casamento entre o que você vê em dia a dia, o que você não vê e estuda para uma certificação. Então, é basicamente esse o panorama geral, né? Cara, legal que quando a gente fala de certificação, a gente vê várias discussões boas a serem feitas, né? Tem a galera que quer estudar certificação sem ter testado antes. Pessoal, a gente não acredita nisso. A gente acredita que para você estudar para certificação é muito importante você, no mínimo, ter feito alguns labs ou ter testado realmente. Se as pessoas estão buscando certificação sem saber fazer, muitas vezes não vai servir de muita coisa, você pode até se queimar. E a gente tem visto quanto que o mercado ele está sendo, não está perdoando essas pessoas que não entendem os fundamentos e que não testam os fundamentos na prática. Então, é um disclaimer aqui importante. Se você está em busca só da certificação e não quer passar pelo processo de entender o conceito e de aplicar o conceito no dia a dia, cara, você está se enganando com relação a isso. Então, às vezes, você precisa voltar alguns passos antes. A gente acredita que a certificação, inclusive, é a cereja do bolo. É um reconhecimento por estar disposto a aceitar um novo desafio, né? Então, acho que é sempre bom e importante a gente trazer essa nossa experiência. Isso traz uma segurança técnica para quem faz, isso traz uma visibilidade também dentro da equipe, dentro do mercado, processos seletivos. Então, pessoal, pensem o quanto que uma certificação pode ser útil para o seu crescimento profissional. Muitas vezes tem aquele profissional que ele é muito bom, está há muitos anos trabalhando na área, tem uma experiência incrível, só que o fato de muitas vezes não passar por uma certificação não tem o nível de destaque que ele poderia ter. Então, muitas vezes ele estudou muito, mas não tem a visibilidade. Então, tão importante quanto estudar é você mostrar que está estudando. Eu acho que você publicar que tem uma certificação ali é mostrar que você está na jornada de buscar esse conhecimento, né, Tiago? Exatamente. Ganha destaque, né? Você demonstra que você está nessa pegada de sempre melhorar, né? Acho que é um ponto que nós da tecnologia não podemos deixar acontecer, é estagnar. Eu acho que é o Flávio Augusto que fala, né, que se você não está crescendo, você tá Estabilidade não regredindo, né? existe, né? Não existe, exatamente. Então, e não querendo ser coach, mas é uma verdade, né? Porque a tecnologia ela vem evoluindo, então uma pessoa que não evolui junto com ela, que não continua aprendendo, né? Tecnologia é aprendizado contínuo. Então, se você parou de aprender, você está regredindo, né? O mercado está caminhando para frente, novas tecnologias vão surgir, e quanto mais você postergar o estudo, mais você vai ficar para trás, né? Então, a nossa área, principalmente, ela tem esse ponto bastante dinâmico, né? Então, além de ela continuar evoluindo, as stacks ali que eu preciso conhecer são várias. Então, eu sou de infra, né? Eu preciso conhecer tanto o sistema operacional, a parte de virtualização, a parte de databases, a parte de Kubernetes, DevOps, Docker, Cloud, desenvolvimento. Então, nem se fala, né? Várias stacks, várias linguagens de programação. Então, você acaba tendo que estudar, senão você vai ser alguém que vai ficar para trás, porque vai ter alguém que vai estar estudando, né? Então ela é uma área que é bem ingrata nesse sentido, né? Mas que também valoriza quem se dedica, né? Eu vejo dessa forma. Cara, muito bom. Tiago, depois dessa bela introdução do porquê a importância das certificações e vários pontos de vista que a gente tem importantes para a gente compartilhar com o pessoal, vamos falar um pouquinho dessa prova, né? De fato, quantas questões, qual que é o tempo da prova, o que cai nessa prova da certificação? Conta um pouquinho aí, cara, como foi essa jornada de estudos? Legal, então essa prova eu fiz ela enquanto ela estava no beta, né? Então a Mongo ela reformulou essas certificações agora no último mês, então 10 de junho de 2026, e ela tem atualmente 156 questões e você tem 1 hora e meia para resolver. Então é bem pegado, é mais de uma questão por minuto que precisa ser resolvida. Você tem que ler ali de uma maneira bem rápida. E aí entram, para quem gosta de estudar metodologia, eu nunca estudei isso, mas eu tenho colegas que estudam e aí eles dão essas dicas,
que é você entender ali rapidamente o contexto da questão, já olha as alternativas e vê o que se encaixa rapidamente, né? Então, existem metodologias, eu nunca entrei a fundo em nenhuma delas, mas tem uma questão de leitura ativa, enfim, e acho que isso aí, para quem conhece, para quem deseja, ajuda muito, porque eu sofri um pouquinho nisso. É muita questão e pouco tempo. Então o relógio fica ali na tela, ticando, e você, putz, ainda falta tantas questões e começa a fazer um cálculo ali rápido, né? E isso acaba botando uma pressão. Então esse é um ponto bem, assim, bem ruim da prova de certificação, mas que é você trabalhar sob pressão, né? Então é uma soft skill que todo mundo que é da tecnologia precisa ter. E aí essa prova, a Database Administrator, ela leva em consideração mais a questão de gerenciamento de ambiente, né? Então, vai desde a parte de gerenciamento de performance, implementação de índices. Então, eu tenho um plano de execução que está ruim, como que eu melhoro ele com índices, né? Índice composto, metodologias ali ERS, ESR para criação de índice, a parte de profile, a parte de performance também, como que eu identifico slow queries no meu MongoDB, a parte de gerenciamento de réplica sets, todas essas questões que envolvem réplica set, então configuração, prioridade de membros, fazer ali as eleições, gerenciamento de OPlog, a parte de sharded clusters também, né? Para que serve um config server na minha configuração, para que serve router, como fazer reshard. Eu estou vendo um shard que está com muito mais uso de CPU e memória do que os demais. Quais são as boas práticas? O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Né? Então, ela envolve tudo isso e também uma parte de segurança. Então, com a versão Enterprise do Mongo tem ali a questão do TDE, né, que é a criptografia a nível de disco, criptografia de transporte, né, com TLS, a parte também ali de Mongo Atlas, bem brevemente, sobre a questão de backup e restore, Mongo Dump, Mongo Export, isso também cai. Então é bem voltado para o DBA mesmo, né, gerenciamento. E aí, basicamente, esse é o escopo geral. A Mongo também tem outras certificações, por exemplo, a de Mongo Atlas, que é bem focada para o Atlas, que é o Mongo na nuvem, né? E a parte de Database Modeler, que seria a modelagem de dados voltado para o Mongo. Né? Mas essa aqui foi justamente bem focada para DBA, porque é o meu campo, minha área de atuação. Que legal, Thiago. E quanto que custa o valor dessa prova, cara? Essa prova, ela tá $150 lá no site da Mongo. Tá? Então, dá uns R$ 800, mais ou menos, né? Como ela estava em beta, houve ali uma campanha da Mongo distribuindo vouchers, né? Então, eu entrei nessa campanha, precisava cumprir alguns pré-requisitos, e aí eu consegui, tem uma série lá de pontos que precisavam ser cumpridos, eu consegui, e aí consegui o voucher. Aí eu fiz essa prova aí mês passado, e aí ontem recebi o e-mail que foi aprovado. Que legal. E alguém que trabalha contigo já tinha essa certificação ou não? Não, ninguém tinha. Era Cara, um interessante. desejo meu, justamente também por isso, né, para dar esse destaque e se posicionar também, né, quando precisar de algo de Mongo ali, saber com quem contar. Né? Cara, isso é legal, porque é um baita diferencial ali, até mesmo dentro da equipe que você já trabalha. Cara, depois de fazer essa prova e antes de fazer essa prova, aprendeu muita coisa nova, cara? Bastante. Ali a certificação prepara, né? Então, muita coisa que, devido à arquitetura, né, da companhia onde eu estou hoje, nós não utilizamos, mas eu consigo ver, assim, melhorias, inclusive, do processo por ter tirado a certificação, né? Por ter estudado e me preparado para ela. Então, acho que esse foi um ponto bem interessante, né? Como que eu adiciono algumas camadas de segurança, como eu melhoro performance, ou até mesmo durante um incidente crítico, né? Como é que eu consigo ser mais efetivo em descobrir o problema de performance, por exemplo. Isso daí foi muito interessante. Né? Essas keynotes que a gente tira dessas certificações são bem valiosas. Legal. Hoje você acredita que essa certificação ela é mais direcionada para um profissional júnior, pleno ou sênior, cara? Sim, ela abrange um escopo um pouco maior, né, do Mongo, então pega ali a parte de réplica sets, pega a parte de sharded clusters, que acho que é o tema mais complexo dessa prova. Então, assim, eu acredito que um pleno já consegue se virar bem, tá? As questões, assim, elas não são
tão complexas, mas pelo volume delas, né, muita questão, você precisa saber muito bem para saber responder rápido. Você não pode ficar patinando, porque senão você não vai conseguir terminar a prova. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Você ser mais assertivo. Você já tem que ter visto, treinado, porque se você chegar para tentar ler a questão toda ali, pensar, não dá tempo. Você tem em torno de uns 40 segundos para cada questão, então você precisa ser muito rápido, né? Bate o olho, é plano de execução, tal, quais são as colunas que está filtrando, tal, esse daqui é o índice, né? Tem que ser bem dinâmico, porque senão você não consegue finalizar. Cara, muito bom, muito bom. Pessoal, se você não acompanha aqui, é a primeira vez que você está vendo um podcast aqui da Index, a gente tem feito algumas masterclasses, onde lá a gente não só fala sobre alguns conceitos de Mongo, mas a gente mostra conceitos de Mongo na prática. E se você, por exemplo, tem interesse em tirar uma certificação, eu vou deixar o link aqui nos comentários para você se cadastrar na nossa próxima masterclass, onde lá a gente vai conseguir te ajudar também a visualizar um pouco melhor o MongoDB aqui na prática. Tiago, para a gente ir para a reta final, cara, qual dica você daria aí para pessoas que realmente estão buscando essa certificação, estão buscando crescer com o MongoDB na prática? Bom, é justamente isso, é botar a mão na massa, né? Colocar a prática, testar muito, porque algo que eu vejo que tem acontecido hoje é você querer acelerar demais o processo e você não entende certos pontos e vai para a certificação e acaba reprovando. Então, eu só validei um assunto ali com IA, né? Sei lá, só joguei no ChatGPT, a gente conversou ali um pouquinho e eu acho que eu sei. E aí, esse achar que sabe é o grande problema, né? E até isso daí é uma questão de metodologia de ensino, né? Você tem que estar sempre revendo os assuntos para você não esquecer, para você internalizar, né? Tem toda essa questão. Então, os testes servem para isso, né? Eu vi hoje o réplica 7, a semana que vem eu vejo de novo, testo de novo. Então você tem que fazer isso continuamente. Não adianta você, vou pegar o final de semana, 8 horas no dia eu vou estudar réplica 7 e daqui a pouco só no outro mês. Não vai servir. O ideal é constância. Muito mais vale 30 minutos por dia do que 8 horas assim numa pegada, porque você vai esquecer, vai estar cansado, não vai conseguir produzir. Então é isso, é teste e consistência nesse estudo. Muito bom. Pessoal, se você está gostando aqui desse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações. E se você tem interesse em ter acesso ao material mais completo para conseguir chegar também no nível de uma certificação, o Thiago tem feito várias aulas aí sobre MongoDB, que com certeza vai contribuir bastante. Se tiver interesse em ter acesso a um material estruturado, digita aqui embaixo nos comentários que você tem interesse, que a nossa equipe pode te chamar aí para poder te ajudar em busca dos seus objetivos, em busca dessa aceleração de carreira, porque ao invés de estudar sozinho, cara, é muito mais inteligente e mais fácil você estudar com quem já passou por essa jornada. Então, muitas vezes, um estudo que o Thiago demorou aí 2 anos aí de MongoDB para tirar a primeira certificação, Thiago? É isso, 2 anos. Então, você pode encurtar essa jornada pegando 2 anos de experiência aí de quem está atuando com Mongo, de quem já passou na prova, para poder, muitas vezes, atingir o objetivo aí em muito menos tempo. E se você conseguir diminuir aí 2 anos para 6 meses, para 4 meses, você já tem uma vantagem gigante, né, Thiago? Exato. Esses 2 anos foram de bastante aprendizado, né? E eu tenho buscado trazer isso nas aulas, né? É, alguns atalhos, digamos assim, né? Formas de erros que eu cometi para que outras pessoas não cometam, né? Tanto em ambientes do dia a dia quanto em laboratórios. Então, a estrutura é justamente para auxiliar nisso, né? Ter esse guia fim a fim, porque às vezes você está ali olhando a tecnologia, olhando o MongoDB, e é muita coisa nova. Então, é réplica 7, é profile, é sharded cluster, você não sabe o caminho a ser seguido. Então, assim, a estrutura é justamente essa. Começa com o Mongo single ali, começa a entender os conceitos, modelagem, como que funciona a linguagem do Mongo, que é diferente, não usa SQL, tem o MQL. Então, começa ali os passos, né? Como aprender a andar. Você vai começando aos poucos e daqui a pouco você está correndo. Então, a gente tentou trazer justamente essa estrutura para auxiliar nesse aprendizado um pouco mais fácil, ter essa linha, né, saber o que você precisa aprender antes, o que aprender depois, para que a evolução seja mais efetiva. Muito bom, muito bom. Tiago, fechamos por hoje então esse bate-papo?
Fechamos, Guilherme. Show de bola, pessoal. Obrigado aí pela participação. Se você gostou aqui desse vídeo, encaminhe esse vídeo aqui para alguns amigos que trabalham com Mongo, que têm dúvidas sobre saber um pouquinho desses bastidores da certificação, que com certeza esse material pode estar contribuindo com muitas outras pessoas. Tiago, sempre bom aí fazer esse bate-papo contigo, cara. Sempre um grande aprendizado. Parabéns aí pela aprovação. E, cara, obrigado aí pela generosidade de estar compartilhando sempre os bastidores e conteúdos. Eu acredito que esse tipo de profissional, que com certeza ajuda muito a comunidade, faz com que outros profissionais também se inspirem na sua história, né, cara, de tirar certificações e conseguir continuar crescendo, beleza? Um grande É abraço isso, e cara. até a próxima, Até cara. mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.